Oi, gente, belezinha? Nós vamos dar início agora a uma coisa que deve ser bem interessante para todo mundo, quer dizer, para quem se manteve até aqui no curso, que eu não vou usar muito quadro para descrever isso, não tem muito porquê, mas é a chamada simulação. Tá? Simulação. E, obviamente, simulação em eletroanálise. Esse quadro aqui, ele basicamente não tem muita serventia, por assim dizer, esse tipo de lousa aqui. A ideia é a seguinte, a ideia é que você tem equações, por exemplo, você tem equações de difusão, vamos colocar assim, equações de difusão de Fick, ok? Você tem algumas observações, ou seja, seriam as leis de Fick, né, as equações Fick's Law, né? Vou colocar bonitinho aqui, olha que legal, ó. Fick's Laws, tá? As leis de Fick. Você tem vários parâmetros que são alocados em eletroanálise, mas são vários, né? Só para exemplificar alguns poucos, depois a gente vai ver outros tantos. Por exemplo, você tem o coeficiente de fusão, você tem a concentração da espécie, você tem a área do eletrodo, você tem um potencial. Esse potencial normalmente pode ser um potencial inicial, um potencial final. Então você tem uma série de parâmetros. E junto a isso você tem também vamos dizer assim, as funções. Como é que eu poderia colocar aqui? Vamos colocar aqui como as funções, melhor, formalismo, vou colocar assim como formalismo de equações eletroquímicas. Tá bem? Aí você pega isso tudo, pega as leis de Fick, a primeira e segunda lei de Fick, que sobre difusão, né, que envolve difusão, que envolve o deslocamento num determinado eixo, num plano de uma espécie, por assim dizer, né, o eixo X, a espécie se desloca, o tempo que isso leva, envolve a equação de Einstein também antiga, né, que de difusão também, envolve todas aquelas equações que, algumas que nós já vimos, mas outras, muitas outras ainda, algumas que nós vamos ver e outras nem tanto, envolve uma série de condições experimentais que você pode alocar aqui. Vou continuar colocando aqui, tá? Então você pode colocar aqui temperatura, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, a resistência da solução, você pode colocar aqui a capacitância de dupla camada, certo? Uma série de outros parâmetros. Pega todo o formalismo dessas equações eletroquímicas e joga em softwares de simulação, cujo objetivo principal, não é o objetivo principal, claro, mas um dos objetivos nada mais é do que você obter, por exemplo, respostas potenciais simuladas em relação a um determinado fenômeno. Esse fenômeno ficou muito feio. Tá? Vamos ver se consigo fazer um fenômeno mais bonitinho. Também não. Vou tentar de novo. Última vez, última chance. Esse não está tão bonitinho, mas também não está tão péssimo, vai? Chamado duck shape. Ou seja, é onde você, alguma experiência de simulação a gente sempre tem na vida, né? É onde você prevê, baseado em todo um conjunto de equações, isso aqui é importante que se diga, essas equações, opa, fiquei grandão de repente, essas equações aqui, elas acabam sendo resolvidas, ou estão associadas a, né, as chamadas equações diferenciais ordinárias, né, equações, isso aqui é resolvido por equações diferenciais ordinárias, as chamadas ODEs, né, ODE, com associado a isso os boundaries, né, os limites, as soluções de contorno, ou os limites de contorno, são os boundaries, né? Boundaries, tá? Não quero me delongar muito nesse introito, porque eu quero mostrar para vocês o potencial disso. O potencial disso para nós é o seguinte:
os experimentos que nós vamos trabalhar, os conceitos teóricos envolvidos por detrás, a partir de agora nós vamos exemplificar sempre com alguma simulação, com aquilo que interessa muito para esse curso, que chama-se Técnicas Eletroquímicas, Métodos e Aplicações, no qual o que acontece com o perfil experimental, um resultado experimental, se eu, por exemplo, mudo a temperatura, se eu mudo o coeficiente de fusão de uma espécie, se eu mudo a área de superfície, se eu mudo inclusive a geometria do eletrodo, tá? Vou colocar aqui, ó, geometria do eletrodo. Ixi, ficou feio, né? Do eletrodo. E uma série de outras características. As características aqui são intermináveis. Então, para se dar uma rápida visão do assunto, veja que tem um livro, ele já está numa outra edição, mas é um livro da Amazon que se chama assim, Compreendendo a Voltametria, Simulação de Processos de Eletrodo, que é do Compton, que é um fenômeno na área. E existem outras obras, né, uma delas também um pouco mais antiga, da década de 90, essa daqui, que fala sobre simulação e mecanismos reacionais e análise de voltametria cíclica. E outros tantos que eu não vou ficar elencando. O que eu quero elencar aqui para vocês é que existem esses softwares, e esses softwares é que são bacanas. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, aqui, ó, o ESP, que é um software muito famoso. Tá? Ele funciona, ele corre em Linux, se não me engano, não sei se tem para Windows, acho que tem para Windows também. Mas ele é um pouco sofisticado, ele é um pouco hermético. Você vê que pela data aqui, inclusive, não é algo muito recente, por assim dizer, né? Mas ele é bastante sofisticado. Em termos de sintaxe do processo, ele é meio textual, né? Tá vendo aqui, ó, oxidado, reduzido, alguns parâmetros, etc. Mas é um dos primeiros ou dos bons, né, na verdade. Eu gostaria de deixá-lo ele aqui à disposição para vocês. Outros são desenvolvidos, por exemplo, voltametria cíclica, que é assim, quando a gente fala em eletroanálise, uma coisa que vem na cabeça é voltametria cíclica. Nós vamos explorar bem essa bichinha. Ou pelo menos conceitualmente e em simulação também. Então você tem a planilha de Excel, por exemplo, para você baixar, e a planilha de Excel todo mundo mexe mais ou menos. Eu até tentei baixar, aqui embaixo ela tá, aqui ó, olha a quantidade de variáveis, ó, área de superfície de eletrodo, e aí vem uns palavrões, né? Coeficiente de transferência do par redox, né? Vem uns palavrões, ó, coeficiente de fusão já não é tanto, potencial formal já está dentro daquilo que a gente está vendo, né? Agora, constante da taxa homogênea de reação de segunda ordem. Então você vê uma série de parâmetros que podem ser alterados. Eu até baixei esse daqui, mas eu trabalho no ambiente Linux, já deve ter visto a minha tela, e eu não consegui abrir esse daqui no LibreOffice não. Então talvez vocês consigam abrir e brincar um pouco no Excel, né? Que foi feito para Excel. Mas você tem coisas sofisticadas, você tem a Gary, por exemplo, que tem o DGL. O DGL que é um software de simulação muito portentoso. Ele tem, eu não sei exatamente qual versão que ele está, ele tem um demo que dura acho que 20 dias, alguma coisa assim, completamente funcional, depois trava o sistema, você não consegue mais brincar, e ele é bem sofisticado, e tão sofisticado quanto caro. A última vez que eu cotei, estava custando em dólar, eu acho que era $2.000 ou algo assim. É bastante caro. Eu até tenho uma versão do DGL que é antiga, aqui ó, essa versão aqui é de 2006, tá? Que é mais antiga, mas que você vê a alma do processo, né? Aqui tá, você tem a possibilidade de simular uma curva, um comportamento eletroquímico, uma determinada reação, que pode envolver, além do par redox, mecanismos, como a gente vai ver em voltametria cíclica, mecanismos de reações químicas correlatos em paralelo ao par redox. Isso gera as curvas, por exemplo, aqui uma curva de potencial com corrente, aqui ó, característica daquele comportamento. E a grande graça dentro desse curso, dessa disciplina, envolve isso também, a gente poder simular e ver como que se comportaria um determinado fenômeno x, y, z, se eu mudo o parâmetro aqui, videogame de nerd, videogame de geek, né? Ou seja, a gente fica brincando aqui, mas dentro da eletroanálise. Esse aqui é caro pra caramba. Tem me parece que é um pouco mais barato, mas ele é mais restrito, porque ele faz somente a voltametria cíclica. Veja que eles colocam muito, né, quando vai fazer simulação em eletroanálise, a voltametria cíclica é o carro-chefe dessas simulações.
E aí você tem simulações sofisticadas. Esse software ele é bastante sofisticado. Aqui eu não vou colocar os detalhes, se quiser você entra, né? À medida que o vídeo demonstra aqui o link para você achar do Basi. E tem outros tantos. Você tem, por exemplo, uns que são disponíveis pela MathWorks, que gerencia, entre aspas, não sei, o MATLAB, que é muito famoso, que é aquele pacote matemático que é bastante usado em química. E pelo MathWorks você baixa aqui embaixo, se bem que esse aqui não vai precisar, é um outro mais para frente que vai precisar, deixa eu ver qual que é. Esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele é mais elaborado e ele necessita esse aqui, ó, esse MCR, Runtime, etc, para poder rodar no teu computador. Mais uma vez, eu não consegui fazer rodar no meu, entendeu? Mas se você conseguir rodar no seu, ótimo, porque ele tem mais de uma técnica. Ele tem, além da voltametria cíclica, ele tem a cronoamperometria. Nós acabamos de ver recentemente. E aí permite você fazer algumas simulações. E o que eu estava mostrando um pouco anterior é esse daqui, ó, tá? Que é um software que acho que não requer aquele executável MATLAB, tenho bem certeza, mas que ele é mais bonitinho, ó. Então você tem um simulador também de voltametria cíclica. Veja que você tem os parâmetros aqui, né? Concentração, coeficiente de fusão, potencial inicial, final, scan rate, taxa de varredura. Esses parâmetros são os parâmetros que a gente trabalha no cotidiano da bancada do experimento em eletroanálise, tá certo? Coeficiente de transferência de taxa, que nós vamos ver o que é isso ainda. A constante eletroquímica, também chamado coeficiente de heterogeneidade padrão, tá certo? Essas coisas a gente vai caminhar. Outros tantos, esse aqui a gente já mostrou, né? Por exemplo, não, esse aqui foi em Excel. Isso aqui acho que é uma outra planilha ou é a mesma planilha? Agora, você sabe que eu estou na dúvida? Não, acho que é a mesma planilha, eu que abri duas páginas iguais. Mas esse aqui, por exemplo, é um código característico do MATLAB, o que significa que você pode, se você não tem o MATLAB, você baixa o Octave. O Octave vamos dizer assim, é um pacote que compila os algoritmos que rodam no MATLAB quase com, vamos dizer, mais de 95% de afinidade. O que roda no MATLAB roda no Octave, a diferença é que você não paga pelo Octave. Ele é de distribuição livre. Ele chama GNU Octave. É esse daqui que eu tenho. Help, About, vou dar um About aqui só para ver, tá? Então esse aqui chama-se Octave. Vulgarmente, não vou falar que é MATLAB dos pobres, mas na verdade é um MATLAB gratuito, por assim dizer, tá certo? E aqui, ó, você baixa o código. Então você tem o código para baixar, voltametria cíclica, mais uma vez, tá vendo? Você tem o código para baixar, tudo bem, você tem tudo isso aqui se você quiser, mas você baixa o código do próprio site do sujeito. Download here, download here. Só para você ter uma ideia como a brincadeira ocorre, como é simples inclusive, eu baixei aqui, ó, CVSim, tá vendo? Eu baixei, ele tem esse atributo M, e ele tem todas essas descrições altamente sofisticadas, porque trata-se de um algoritmo matemático. Ele vai rodar em cima da compilação dessa estrutura aqui. Então, por exemplo, se eu pedir para ele rodar agora, ó, clico aqui para ele rodar, torço para funcionar, né? Conta até 3, aqui, ó, rodou uma voltametria cíclica bonitinha, tá vendo? E a partir daqui você pode experimentar variações nos parâmetros. Ó. Todos esses parâmetros aqui, ó, você pode variar à vontade, temperatura, uma série de coisas. E, vamos fazer uma gracinha aqui, ó. Vamos fazer uma gracinha. Vamos pegar esse aqui e vamos colocar menos 20 para ver o que dá. Ó. Só para ver menos 20 o que dá. Ó. Quer ver? Ó. Roda aqui para ver. Torce para funcionar também, para não travar. Olha a diferença que você tem naquele parâmetro. Uma pequena mudançazinha feita naquele parâmetro. Bacana, né? E ele tem, mais legal ainda, porque você não precisa ter o Octave e não precisa ter o MATLAB, que é a versão web, de aplicativo web, tá certo? Nessa versão de aplicativo web, você tem o gráfico aqui, que é a voltametria cíclica formada, e você muda os parâmetros. Então vamos colocar aqui que o coeficiente de fusão seja menos 8 e não menos 5, tá certo? E aí o que você pode fazer aqui embaixo é adicionar a curva anterior e ver a diferença. Olha a diferença. Em vez de menos 5, não vamos fazer menos 5 não. Vamos remover, aí você remove esse daqui. Bonitinho, né? Aí você vem aqui, em vez de menos 5, estava menos 7, eu coloquei menos 7, vai. 10 vezes. Quer dizer, quando a gente coloca menos 7, a gente está colocando, estava menos 8, estava menos 5, foi para menos 8, né?
Então menos 5, menos 6. Como estava menos 5, eu joguei para menos 6, o coeficiente de fusão ele caiu 10 vezes. Um coeficiente de fusão, quando cai 10 vezes, me dá como resultado esse resultado aqui. É muito legal, vai, fala a verdade. Quer dizer, você muda pequenos parâmetros ali e acaba entendendo mais ou menos como funciona o experimento em si. Muito show, eu acho. Aqui são os livros que eu mostrei. Bom, o que eu pretendo que nós vimos a utilizar para os experimentos, a exceção de espectroscopia de impedância eletroquímica. Para isso a gente tem um softwarezinho também que é gratuito e que eu vou deixar disponível para vocês. Mas é desse senhor aqui, ó. Juan. Cadê o nome dele? Não está o nome dele aqui não? Não está o nome dele. Bom, tudo bem, não importa. É um software que, obviamente, como outros tantos, ele é pago se você registrar esse software e desejar obter esse software na sua plena funcionalidade. Em relação ao DigiElk, que eu falei que custa mais ou menos $2.000, esse software completo ele custa $500. Então só por aí já dá uma diferença significativa. Mas nós não vamos ficar gastando. Ele permite você baixar aqui, ó. Você baixa aqui, ó, uma versão gratuita limitada, tá certo? Agora eu não sei porque ele clicou aqui, foi para lá. Será que é para cá? Clica aqui na Austrália. Aqui, ó. Ele baixa essa versão limitada aqui. Nessa versão limitada você instala, e eu já instalei no meu aqui, ó, via Wine, e é esse aqui. Ele vai aparecer desse jeitinho aqui para você, ó, que legal, tá? Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Ele aparece desse jeitinho aqui, tá certo? Bem bonitinho. E aqui você tem uma série de... na verdade você não tem uma série, é um pouco que até restrito, mas em comparação a esses que eu mostrei para vocês até então, que são gratuitos por acesso, né, ele envolve uma série de outras técnicas. É claro que a versão gratuita ela vai envolver somente a técnica demonstrativa, que eu não sei se você está lendo aí, mas baixa para você dar uma olhada, que é a voltametria linear, né, LSV, e a voltametria cíclica. E uma série de outras técnicas aqui, que se você quiser você paga 10 conto em dólar, sem impostos, sem contar os impostos, ou paga o pacote todo de $500. A gente não vai precisar brincar disso. Eu vou disponibilizar para vocês uma versão anterior, vou até fechar aqui para vocês terem uma ideia, mas eu vou disponibilizá-los uma versão anterior, que é uma versão bastante antiga. Olha só, não está aqui direito, né? Vamos subir aqui, ó. É uma versão bem antiga. Esse software que eu mostrei é versão 42, ó, versão 42. Nessa versão 42, que rufem os tambores, porque isso tem que dar certo. Nessa versão 42, a gente consegue brincar com essas técnicas aqui. Já é uma versão bem antiga, eu nem vou dar o help aqui, porque se der o help, o about, ele fecha, tá? Mas essa versão, ele permite a gente fazer a voltametria linear e a cíclica, a voltametria DC de potencial. Essa voltametria parece corrente contínua, mas não é bem esse significado. Em polarografia nós vimos isso, né? Isso tem a ver com fluxo constante, por exemplo, em mais uns 2 parâmetros. Mas aqui a gente vai abarcar, vamos simular alguma coisa de polarografia, tá certo? Voltametria de pulso normal, voltametria de pulso diferencial e voltametria de onda quadrada. Então isso permite a gente brincar bastante. Eu vou, pelo adiantado do vídeo, eu vou encerrar o vídeo aqui, iniciar um outro mostrando rapidamente a operação desse software para a gente brincar de fato mesmo nos nossos encontros, tá? E obviamente na cobrança das atividades em decorrência disso. Muito obrigado.